Tenho visto muita gente falando o seguinte a respeito das manifestações. Começou pelos 20 centavos e agora o povo perdeu um pouco a causa, já não sabe mais pelo que está batalhando, é contra o governo, é contra a classe política, o que vocês querem? Desse jeito o movimento não vai para frente. E eu faço questão de vir a público para dizer exatamente o contrário. Acho que uma analogia faria mais ou menos você entender o que está acontecendo nesse momento. Você que tem exatamente isso na mente. O que está acontecendo é mais ou menos o seguinte. O povo é como uma esposinha, uma esposa, que passou a vida inteira recebendo ordens e obedecendo essas ordens. O marido manda fazer, ela faz. O marido manda até pagar, ela paga. É mais ou menos isso. E esse marido tem uma série de obrigações que ele simplesmente não cumpre. Ok? Há muito tempo ele não cumpre. E a esposinha engoliu isso muitas vezes. Até que um certo dia essa esposa está tomando banho, vira para o marido e fala: amor, você pode buscar o shampoo que está no outro banheiro? O que seria mais ou menos os 20 centavos? E o marido fala: não. Ela sai do banheiro como o diabo da Tasmânia. Como se ela quisesse destruir o planeta. E esse não serve para que ela fale um monte de bosta a respeito do relacionamento. Porque você não fez isso aquele dia, porque você prometeu isso e não cumpriu, porque essa é a sua obrigação e você não faz. E o marido fica olhando para os lados pensando: mas meu Deus do céu, é só um shampoo. Por que você não vai lá e pega? É como a prefeitura, uma série de prefeituras que não estão dando um passo atrás a respeito desses 20 centavos. E a mulher começa a se estender cada vez mais em diferentes assuntos e merdas do relacionamento. E o marido apavorado, achando que a causa é muito simples. Então é mais ou menos isso. O povo é como uma esposa que não aguenta mais ser desrespeitada. E resolveu de uma hora para outra juntar todas as amigas que sabem de tudo o que está acontecendo para descer o cacete nesse marido relapso. Ok? Mas assim, essa esposa ama o marido. É como nós, que saímos à rua para cantar o hino, saímos à rua com a bandeira do Brasil. Então assim, se esse marido, por um acaso, resolver ir lá e buscar o shampoo, ou seja, a prefeitura e uma série de prefeituras baixar esse reajuste do ônibus, a gente faz o quê? A gente diz: eu te amo. E para de brigar também. Por isso que eu acho que assim, baixou a tarifa, São Paulo voltou atrás, vamos parar um pouquinho também. É para dizer para esse marido: olha, a gente conseguiu o que a gente queria, mas fica atento, porque eu não vou mais ficar quieta quando você não estiver disposto a atender um pequeno desejo meu. Eu cansei de ficar quieta. É essa a mensagem de tudo isso que está acontecendo. Seja uma esposinha indignada sim e exponha as mais diversas causas, porque é justo, é um momento de fúria e é um momento em que a gente tem sim que se expressar. Obedeceu a pequena ordem, seguramos a onda. Agora faz outra cagada, a gente faz a mesma coisa que a gente está fazendo nesse momento. Pronto, acabou, vou desligar, vou dar stop. Ahá! Vem, mano, pra rua, pode vir que a festa é sua. E o Brasil vai dar gigante hoje, puro Brasil. Vem, vamos com a gente, vem você, vão lá pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil.
sua que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de campo, vem pra rua, sou daqui, que bancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Todas as sociedades, especialmente como a nossa, já estão razoavelmente avançadas nesse acesso à tecnologia, trocam informações, os cidadãos, as cidadãs entre si o tempo todo, sob qualquer motivo. Não há então, portanto, diante desta conexão com a informação e desta difusão da informação em tempo real, entre todas as pessoas de um país, de uma sociedade, não há como imaginar que um único discurso possa se impor por ser mais esperto, por ser mais, malandro, ser mais articulado, ter maior visibilidade na mídia convencional, porque esse discurso baterá na esponja, dessa conexão da sociedade consigo mesma, e esta esponja social fará uma filtragem, deixando que se aprofunde aquilo que lhe interessa e mantendo como borra, como resíduo a ser descartado, a ser lavado, o que não interessa. Eu estou fazendo essa analogia apenas para chamar a atenção para a inutilidade de praticamente, para não dizer todas, as reações das autoridades municipais, estaduais e federais ontem, diante da escalada das manifestações que continuam ocupando maciçamente as capitais, as grandes cidades brasileiras. Ontem tivemos novamente uma grande manifestação em São Paulo. Tivemos manifestações em outras cidades e outras estão marcadas, combinadas através das redes sociais, da internet para os próximos dias, se não para hoje, não sei nem qual. Nesse momento, inclusive. Temos aqui que eu acho que está fugindo um pouco da curva das manifestações padrão. Aqui em São Paulo, numa importante rodovia aqui em São Paulo. Via Anchieta, Boixá. Na Via Anchieta, ligação entre São Paulo e litoral. Isso, que é fundamental, mas aliás qualquer pedacinho de rua em São Paulo é fundamental, especialmente a esta hora da manhã por causa do volume de tráfego, mas estão lá, interditaram a via Anchieta. Não sabemos ainda se é um protesto pela redução do preço das passagens. Também é, Boixá. Três protestos, manifestações nesse instante aqui em São Paulo. Como é que são? Fala aí. Esse aí em São Bernardo do Campo, o outro na zona sul da capital paulista, a região da estrada do Moimirim, e também em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Nesse instante, protestos nesses três locais diferentes, Boixá. E aí eu quero voltar ao fio da meada, Barão e Tatiana e ouvintes, para dizer o seguinte: Cacilda, a dona Dilma, eu não quero que ela venha para o microfone no ano de 2013, depois de 10 dias de manifestações, algumas que reuniram milhares de pessoas. Se você somar tudo que já foi para a rua em várias manifestações, nós temos milhões de brasileiros que se mobilizaram, de várias gerações, de vários níveis econômicos, com vários perfis, para dizer o seguinte: queremos a redução das passagens. Aí, 10 dias depois, a Dilma, numa solenidade, parece que nos concede, o beneplácito de sua concordância com o direito de se manifestar. Quer dizer, eu esperei 10 dias para a maior autoridade do país, a respeito do grito que eu estou dando na orelha dela, 10 dias, me dizer que eu tenho direito de gritar na orelha dela. Dilma, eu não preciso de você para isso. As manifestações continuam acontecendo, é bom que se diga, porque os governantes, boa parte deles, é importante chamar a atenção de que alguns já se coçaram e agiram concretamente, mas boa parte deles, nas duas principais capitais do país, inclusive, simplesmente não reduziram até agora o preço da passagem. Estão esperando o quê? Que taquem fogo em mais alguma coisa? Que a radicalização do movimento ganhe espaço dentro do movimento? Estão jogando o quê? No confronto? É claro que ninguém apoia ato de depredação, ato de vandalismo, violência. É claro que num movimento de massa que reúne, repito, milhões de pessoas na soma, ao longo de vários dias em várias cidades, algumas centenas, no mínimo, se aproveitarão para fazer merda.
para fazer bobagem. Evidente que sim. Se você tem jogo de futebol e tem gente que se mata, você tem eventos religiosos e de vez em quando o couro come entre fundamentalistas e não fundamentalistas. Você tem casamento e sai briga. Não tem briga em família, naquela macarronada de domingo. Junta meia dúzia de cunhado, de nora, de genro, não sei o que e tal. Às vezes carnaval. É carnaval. Não sai. Então que história é essa de que agora não adianta meter um carimbo no movimento, na coisa em si, nesse grito que vem das ruas, um carimbo de, olha aqui, tá carregando um aparelho de televisão, depredou ali. Claro que vai ter esse tipo de gente infiltrada ali, porque esse tipo de gente, aliás, nem precisa de manifestação para roubar um aparelho de TV. Se tiver oportunidade, ele rouba. Experimenta ter uma enchente. Experimenta ter um incêndio de grandes proporções causado por um raio. Experimenta ter qualquer problema que permita a esse tipo de canalha tirar proveito da situação, que ele vai tirar. Esse fenômeno, eu acho que ele é irrisório do ponto de vista estatístico e irrelevante do ponto de vista da análise que os governantes precisam fazer. E a mídia também. E fica se coçando, cheia de urticária, para ver se mete o carimbo da violência, do vandalismo no que está acontecendo. O importante, minha gente, é o seguinte: Dona Dilma, que tem uma baita de uma autoridade política, podia chegar nesse mesmo pronunciamento e, em vez de ficar dizendo para mim o que eu sei, ou seja, que o povo tem o direito de ir para as ruas, que a democracia brasileira é isso, qualquer democracia é isso, que nós estamos ouvindo as vozes da rua. Eu também, Dona Dilma. A diferença entre a senhora ouvir e eu ouvir é que o que eu posso fazer é ficar tagarelando aqui. A senhora pode meter uma caneta em algum lugar, assinar um decreto, chamar os governadores, rediscutir a estrutura tributária da área de transporte de coletivo e tal, e alterar, fazer um ato imediato. O prefeito do Rio e o prefeito de São Paulo estão achando que vão levar as pessoas na conversa. Não, tô abrindo aqui um canal para bater um papo e tal, bababá. Os governadores, chega a ser ridículo, patético. O papel do Sérgio Cabral e o papel do Alckmin é patético, é incompetente, é criminoso. Vândalos estão sendo eles, que estão jogando na radicalização pela ausência de uma reação concreta a um pleito simples. Reduzam o preço da maldita passagem. O Sérgio Cabral, Geraldo Alckmin, entre uma enrolação e outra, entre o atendimento a um empresário e outro, entre uma oração e outra, reduzam o preço da passagem. E discutam depois, abram os canais de diálogo com o movimento depois, façam o que vocês quiserem depois, vistam-se de baianas, mas não fica fingindo que tem ainda o que discutir, não tem o que discutir mais. Quantas manifestações mais vocês querem nas suas cidades, nas nossas cidades, sujeitas a essas ações periféricas de vandalismo, de ataque ao patrimônio privado e tal? Quantas mais vocês querem para saber apenas uma coisa que eles estão gritando aí há 20 dias, 10 dias? Reduzam o preço das malditas passagens. Para alguns governantes eu até diria o seguinte: devolvam a grana que receberam dos empresários do setor, devolvam. Diz, meu irmão, essa aqui dançou. É igual assaltante de banco, quando não consegue assaltar o banco, ele planeja outro assalto, ele não vai ficar assim, entendeu? Querendo uma confusão na porta do banco. Então, sim, aqueles governantes que porventura já levaram a graninha adiantada, devolve essa graninha. Ou diz, vamos deixar passar a boa. Você não sabe daqui que vai acontecer daqui a pouco? A radicalização, os bolsões radicais que existem em qualquer movimento popular ganham força. Porque vocês acham que essa massa que está aí nas ruas não vai se sentir enrolada por vocês com essa conversa fiada? Quer dizer que até agora o máximo que vocês conseguiram fazer foi chegar à conclusão de que o povo tem o direito de se manifestar. Vocês são tão bonitinhos, sabia? Eu acho vocês uma gracinha. Ô Dilma, que bom que você reconheceu que nós estamos numa democracia, Dilma, que você está ouvindo a voz da rua. E o Sérgio Cabral? Uma coisa patética. Olha, realmente, civilizadamente, todo mundo bonitinho. Sérgio Cabral, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir aqui um apelo aos manifestantes, aos milhões, que façam fila indiana para conversar com você.
Assim você ficava organizadinho, o que você acha? E de uniforme de calça curta, todo mundo. Camisinha branca, calça azul marinho, sapatinho preto, meia soquete. Aí você recebe todo mundo bonitinho, hein? E depois que você ouvir 50 milhões de pessoas na fila indiana que você vai atender no palácio aí, entre um empresário e outro, aí você vai atender o que eles estão pedindo. Quer dizer, que se eles se reunirem na rua e gritarem durante 10 dias... no volume que estão gritando, reduzam o preço das passagens. Aí você não sabe o que eles querem. Você tem que receber. O Eduardo Paes, prefeito do Rio, você quer abrir um canal pra quê? Que outro canal você quer? Abre o canal de Suez, o canal do Panamá. Vai abrir um canal desse tamanho pra ouvir o quê? O que as ruas já estão gritando, o Eduardo Paes? Vocês acham que são espertos? Vocês acham que são o quê? Malandros, são de outra categoria de inteligência, que o cérebro de vocês tem o tamanho do saco cheio da população? Não tem. O saco cheio da população é muito maior do que o cérebro de vocês todos juntos. Vocês não são mais inteligentes. Olha aqui, numa boa, eu detesto os políticos brasileiros, mas agora vou dar aquela de quem avisa, amigo é. Reduzam o preço das passagens e neutralizem pelo atendimento à maior reivindicação o que nós estamos vendo aí de transtorno para milhões de brasileiros nas grandes cidades, né? De transtorno para a vida do país, de desgaste para a vida do país, né? Em plena Copa das Confederações, às vésperas da chegada do Papa e tal. Vocês é que estão insuflando isso aí. A inação de vocês, a inércia de vocês, a tentativa de levar com a barriga, de fazer de conta que estão diante de um movimento que não é contra vocês, é contra vocês. É contra os políticos, é contra a imoralidade, é contra a corrupção, e tudo isso diz respeito a vocês. Igual esses palhaços, esses pilantras do Congresso ontem. Não, realmente eu não me senti ameaçado pela multidão em cima do Congresso. Você não sentiu? Oh, meu irmão, eu se fosse você me sentiria. Aquelas pessoas só não foram lá no teu gabinete passar a mão onde bem lhes aprovesse, porque não quiseram ir. Porque eles não estavam lá, né? Tinham 4 senadores lá. Hein? Tinham 4 senadores. Não importa, se tivessem 40, o que eu quero dizer é o seguinte: a multidão foi até onde quis ir e não foi além porque não quis. E quer saber mais? A mesma coisa outra na Prefeitura de São Paulo. E mais, em toda a revolta popular, os palácios foram ocupados. Em todas. Revolução Francesa, Revolução Russa, no Iraque, na queda do Saddam. Então, em todas, ao longo da história, os palácios foram ocupados. Então vocês não fiquem achando que vocês vão ficar dentro dos palácios, chamando de vândalo quem está querendo entrar, porque alguns partem para o vandalismo mesmo, e que a coisa vai ficar por isso mesmo para sempre, a vida inteira. Quantas manifestações mais faltam para... Quantos excessos mais vocês vão esperar? Porque eles acontecerão, hein? Os excessos acontecerão. Os culpados são vocês. Baixem os preços das passagens de ônibus. Se for o caso, devolvam as comissões que receberam antes. São Paulo e Rio de Janeiro voltaram atrás na questão do reajuste da passagem de ônibus. Isso é genial, cara. Isso só aconteceu pela pressão popular, o povo saindo na rua, lutando pelo que acredita. Uma conquista importante, apenas o começo, né? Porque 20 centavos é simbólico. A simbologia disso é: fomos à rua, vencemos, fizemos justiça. Isso é genial. Se eles não fazem, a gente pressiona para que eles façam. Estou inclusive fazendo outro. Hoje eu fiz um vídeo, já estou fazendo outro porque estou atualizando, né? Imagina eu, não imaginava que 2 horas depois do meu vídeo ia decidir que o reajuste ia ser cancelado. Mas naquele vídeo eu falava inclusive que eu achava que o povo tinha que sair das ruas um pouco, e muita gente ficou absolutamente indignada, falando que o judeu desgraçado morre, compraram esse judeu trouxa. Volta pra televisão, seu paspalho. Ah, vai comer o bebê. Eu ouvi muito isso. Ouvi filho da mãe não, porque seria um pouco mais respeitoso. Me xingaram muito. E eu não retiro o que eu disse. Eu acho sim que o povo agora tem que sair um pouco da rua para que a gente consiga entender essa vitória. Nem que seja para voltar daqui a 2 dias para lutar por uma próxima causa. O que não dá, e eu li muito isso,
nos comentários dos vídeos falando, não, mas agora sim que começou, nós vamos destruir, nós vamos derrubar, vou derrubar o poder, agora sim, isso, eles não vão nos comprar com 20 centavos. E é extremamente compreensível, o brasileiro está tão acostumado a tomar pancada na cabeça que não se dá o trabalho de entender e comemorar algo que foi importante e simbólico. Simbólico. É apenas o começo de uma luta muito mais extensa, uma luta que começa com o povo mostrando para o governo que a gente não vai ficar quieto e vai voltar para a rua. E eu repito, nem que seja daqui a 2 dias, por um outro motivo. Todo mundo saiu para a rua para lutar contra uma série de coisas, não foi apenas os 20 centavos. Tinham pessoas com cartazes contra a corrupção, contra a Copa, contra a má administração, e isso é genial. Os 20 centavos foi apenas um estopim, um motivo para que o povo saísse para a rua. Nós vamos entender que a gente ganhou, e vamos entender o poder que a gente tem e não dispersar. Vamos voltar para a rua por outro motivo, nem que seja, a gente tem 50, 200, 400 motivos para lutar. Vamos apenas escolher uma causa, para que a gente não simplesmente esteja na rua e abra espaço para os Arnaldos Jabores da vida olharem para essa geração e dizerem assim, mas eles não sabem bem o que eles querem. A gente queria resolver a questão do reajuste do ônibus. Isso parece que está sendo resolvido. É genial. A luta não tem que acabar. Mas vamos respirar um pouquinho para tentar entender um pouco melhor esse processo e comemorar a democracia e comemorar a nossa força frente a uma classe política que simplesmente não nos representa mais. Vamos celebrar que o que a gente está vivendo é absolutamente do caralho. O povo ganhou, gente. O povo ganhou! E agora eu vou apertar o stop nesse vídeo, porque eu não vou editar, então fica meio ridículo. Sempre quando acaba os vídeos o cara faz uma carinha de então eu vou ter que fazer essa carinha de